Sentar, e eu queria que você abrisse lá a Bíblia em Romanos, de novo, e agora você vai deixar a Bíblia ligada ou aberta, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 13 ao 18. Detalhe, eu peço para que você deixe aberta ou ligada a Bíblia, para que a gente possa olhar junto para os versículos e aprender a ter essa intencionalidade na hora do culto de interagir com a palavra de Deus. Algumas vezes, isso aqui não está dentro da mensagem, tá? Eu queria só dar uma explicação bem breve. Algumas vezes eu já participei de cultos, ouvi mensagens que aquilo que estava sendo dito estava totalmente contraditório ao que estava escrito. Ou não tinha nada a ver com o que estava escrito. Foi pega um versículo e a pessoa começou a falar, e daí, daqui a pouco, não tinha mais nada a ver com o assunto. Quando a gente está lendo as Escrituras Sagradas, a gente está acompanhando a pregação no texto sagrado, a gente fica livre disso, a gente consegue perceber, houve um desvio aqui. O pregador acabou de desviar a atenção, ele saiu do texto, e nenhum pregador tem autoridade para sair do texto. Nenhum homem que se propõe a pregar a palavra de Deus, ele pode sair do texto. Ele tem que se manter no texto o tempo inteiro. Porque o povo de Deus é alimentado não pela opinião do pregador, mas pelo texto sagrado. Aquilo que o texto sagrado está dizendo e precisa ser explicado para o povo de Deus. Dito isso, e agora eu acho que é uma boa fundamentação para você ficar com a Bíblia aberta durante a mensagem, ou deixar a tua Bíblia ligada e visualizar, porque está bem fundamentado, faz bem para você. A gente vai ler Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 18. Está projetado aqui, mas vocês acompanham na versão de vocês, na Bíblia de vocês. Diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr acrescentei um pedaço, de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Então, estamos diante de um texto que é a continuação da pregação anterior, que nós falamos sobre o assunto comida e o assunto dias sagrados. O ponto em questão aqui para o apóstolo Paulo é que ele está escrevendo por uma igreja que é composta de gentios. Gentios são as pessoas que não eram nascidas na nação de Israel, não eram israelitas, não eram judeus. E uma igreja também majoritariamente, ou seja, com um grande número de membros que eram judeus. E o povo judeu recebeu do Senhor, através de Moisés, as leis. Haviam diretrizes para aquilo que eles deveriam fazer com suas vidas. Havia diretrizes para aquilo que eles deveriam comer, haviam diretrizes para as festas sagradas e até o dia que eles deveriam se reunir no templo, aquilo que eles deveriam fazer, que tipo de sacrifícios eles deveriam apresentar. Então estava muito claro isso nas leis que o povo de Deus recebeu. Quando eu falar leis, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento compõem o livro das leis. E aí, mais especificamente, o livro de Levítico. Você vai encontrar todas essas orientações que os judeus, as restrições que eles tinham enquanto comida. Por que eu estou dizendo isso? Porque no convívio entre esses irmãos, começou a dar choque cultural.
Para o gentio que não tinha uma dieta alimentar regida por algo escrito por Deus, ele achava que comer qualquer tipo de carne não era problema. Porém, para os judeus, comer carne de porco, ou comer frutos do mar, ou comer determinados tipos de peixe, era proibido. Era proibido. E agora esses conflitos, eles começam a ficar mais intensos dentro da igreja. Só para vocês terem uma ideia, houve um concílio em Jerusalém, levantando questões das quais os gentios não eram obrigados a observar. Por quê? Porque Cristo, Jesus Cristo, ele é a revelação, personificação da própria lei de Deus. Então, tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Isso não significa que nós não devemos observar os mandamentos de Deus. A gente vai entender isso com mais clareza quando o texto vai sendo exposto. O problema é quando, dentro dessas discussões sobre comida ou sobre dias sagrados, as pessoas confundem um tema secundário com um tema primário, como se fosse assim, só para vocês entenderem. Se eu não observo o sábado, então eu não sou salvo. Entenderam? Se eu comer carne de porco, eu perdi a minha salvação. Uma coisa não está relacionada à outra. Por que não está relacionada? Porque a salvação é por Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo, e não por causa de comida, e não por causa de dias sagrados. Então, tinha irmãos dentro dessa igreja, que Paulo aqui classificou nos versículos iniciais desse capítulo, como irmãos mais fortes na fé. Pessoas que, como ele, não viam problema nenhum, e a gente vai ver a explicação por que ele não via problema em comer qualquer tipo de carne. Ele não via problema se o culto era domingo ou se as pessoas se reuniam no sábado. O que importava para Paulo é que eles não poderiam negociar os princípios da fé. Salvação através de Jesus Cristo, a Bíblia como palavra de Deus, e nenhum outro livro é inspirado a não ser a Bíblia. A esperança que nós temos da ressurreição, a ressurreição em Jesus Cristo. Então existem pilares que a gente não pode negociar de maneira nenhuma. Um dos pilares que é muito afrontados até o dia de hoje, até por seitas cristãs, pseudo-cristãs, é que Jesus Cristo não é Deus. Isso entra em conflito com as Escrituras Sagradas. Logo, nós podemos discordar disso. Não vamos seguir isso. Agora, é muito diferente de alguém que diz, olha, eu não vou comer carne de porco, porque eu acredito que eu estou pecando por causa disso. Até aí tudo bem. Por conta de consciência fraca, e aí Paulo vai chamar essa pessoa de uma consciência fraca, alguém fraco, vai ter problema, vai ter restrições. Porém, ele pode viver assim e agradar a Deus dessa forma. É só a gente ler os versículos anteriores. Pode agradar a Deus tranquilamente, porém ele não pode impor essa dieta sobre mim. Bem como eu não posso obrigá-lo a fazer aquilo que eu faço, a comer o que eu como. Entenderam? Este é o ponto. Esse julgamento, essa discussão por conta de assuntos secundários, separa a igreja, traz problemas gravíssimos. E são temas secundários que não deveriam estar gerando tudo isso. E eu acredito que crentes maduros devem pacificar ao invés de brigar. É muito melhor nós pacificarmos questões do que nós discutirmos, ao ponto de ter intriga, ao ponto de ter difamação. Isso é muito comum nos dias de hoje. Você acha que não tem problema em relação à comida no meio do povo de Deus? Existe. Você acha que não tem grupos religiosos que dizem que, por exemplo, domingo agora a gente está observando esse dia do Senhor, está errado? Existe. Porém, são questões secundárias. O ponto principal aqui deveria ser a salvação em Jesus Cristo. Se nós
tivéssemos como hábito nos reunirmos na segunda-feira e todo mundo aqui tivesse folga na segunda-feira, tá? E o dia do culto fosse segunda-feira, nós não estávamos pecando contra Deus. Nós aqui, o nosso povo, a nossa comunidade, de uma maneira peculiar, folga na segunda-feira. Logo, o dia do Senhor para nós seria naquele dia, o dia mais propício para nós nos encontrarmos. Vocês estão entendendo aqui? Porque não é o dia que salva, não é o que eu como que vai me salvar, mas Jesus Cristo. Porém, nós não podemos esquecer que há sim coisas que são erradas e que nós não devemos fazer e são absolutos na palavra de Deus. Por exemplo, questões morais não é negociável. A palavra de Deus é muito clara quanto a questões morais. Se nós estamos falando de situações sexuais, situações de crente dar a sua palavra, verdade, mentira, são inegociáveis. Essas coisas são inegociáveis. Todos os crentes devem praticar conforme as Escrituras Sagradas. Então, eu queria dar algumas orientações de maneira prática como não brigar, mas sim pacificar. E a primeira orientação é que você deve não atrapalhar. Primeira coisa, decida não atrapalhar. Esse é o primeiro ponto. Se você quer falar algo, estude sobre esse algo. Aprofunde sobre isso. E daí, de maneira cordial, amorosa, converse sobre o assunto. Discussões não levam absolutamente a lugar nenhum. Brigas, sabe? E acaba, você vai para o inferno, aí pronto. É gente que fica tomando o lugar de Deus. Não faça isso. Não atrapalhe. Não atrapalhe. É a primeira orientação. Vamos lá para o texto sagrado, no versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Essa é a primeira orientação do apóstolo Paulo. Aqui, no nosso idioma, que é o português, e a minha Axan está acompanhando na Bíblia em japonês, não vai aparecer um jogo de palavras que aparece no grego, no original. No versículo 3, diz o seguinte, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Ok? Estão me acompanhando? Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. A ideia aqui é a seguinte: os dois grupos, dos crentes fortes e dos crentes fracos, julgavam um ao outro de maneira condenatória. Quem era forte, o cara não está comendo carne de porco, não tem nada a ver isso aí, rapaz. Ele não está comendo fruto. Nossa, é fraco, não é possível, isso aí, Cristo já morreu. Era errado fazer isso. Assim como quem também não comia, que era fraco, começava a desprezar quem era forte. Olha o que tu está fazendo com a tua vida, viu? Isso aí não é de Deus, não. Comer carne de porco não é de Deus, não. Então, os dois grupos estavam errados quando se julgavam mutuamente, porque Deus acolheu tanto fortes como fracos. Agora, a palavra julgamento aqui, por que eu disse que é um jogo de palavras? Porque ela não está ligada a um julgamento condenatório, mas um julgamento de deliberação. Sabe quando os advogados estão deliberando sobre uma questão? E o que Paulo está dizendo que nós devemos deliberar é o seguinte, é a continuidade do versículo. Pelo contrário, não julguem uns aos outros, julguem dessa forma. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Esses versículos aqui, essas palavras, elas são usadas de uma maneira muito equivocada nos nossos dias. Primeira forma errada de usar ela é que nós não podemos julgar, no sentido de que nós não podemos falar nada para ninguém, nós não podemos ofender ninguém, a palavra que é usada. Isso está totalmente errado,
Porque a Bíblia me dá mandamentos, orientações que eu devo exortar o meu irmão, eu devo admoestar meu irmão, eu devo confrontar meu irmão numa situação de pecado. Porém, o assunto aqui não é pecado. Por isso que eu não devo julgar. O assunto não é pecado, o assunto é comida e o assunto é dias. O pessoal faz uma salada danada para tentar justificar pecado. A ideia é que, se fosse um problema de imoralidade sexual, eu poderia confrontar meu irmão e dizer: você está errado. As Escrituras Sagradas condenam o seu ato. Ponto. Fechou a questão. Então eu posso sim falar, confrontar o meu irmão. Mas dentro deste assunto secundário, que é comida, que afunilou a questão, é comida, aí não. Pelo contrário, eu devo tomar a decisão de não pôr tropeço. Tropeço é o quê? Algo que impede a caminhada. É como se fosse uma pedra que alguém dá uma topada. Topa, cai. Escândalo é literalmente escândalo, aquilo que causa susto nas pessoas. Eu queria explicar com uma ilustração para vocês. Uma vez, uma pessoa queria vir até o culto, aqui o nosso culto, e conversou comigo, estava à procura de uma igreja, né? E eu disse: olha, nosso culto é domingo de manhã, às 9 horas, naquela época era 9 da manhã, e a pessoa disse o seguinte para mim: pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que o senhor se veste no culto? Assim, de pronto mesmo. Como é que o senhor veste? Eu me visto com... É estranho, né? Mas eu me visto assim. Tem hora que eu ponho uma camisa social, tem hora que eu ponho um apolo, eu me visto assim, normal, como qualquer um. Não, pastor, o senhor está errado. Como pastor, o senhor precisa usar paletó. Disse para mim que eu precisava usar paletó. Aquilo lá, para aquela pessoa, era escândalo. Escândalo. Errado. Eu, mesmo com a opinião dessa pessoa, eu nunca usei paletó aqui. E nem quando eu preguei na ICE de Belém. Eu não usei paletó. Mas aí você deveria ter parado, então, de usar polo e jeans ou roupa, sabe, esporte. Você deveria ter seguido o que a irmã... já falei que é uma irmã. Do que a pessoa falou. Ai, meu Deus. Você deveria falar... Ai, gente, é porque o assunto precisa ilustrar, mas veja o peso que traz isso. Eu continuei andando do jeito que eu ando e me vestindo do jeito que eu visto. Por quê? Porque o que eu estou fazendo não está fazendo o outro pecar. Porque se fizesse o outro pecar, eu parava. Eu não sei de nenhum irmão da igreja que essa pessoa frequenta que agora deixou de usar paletó. Eu não sei. Então, se não está acontecendo, significa que eu não fiz ninguém pecar. Tá? É a opinião das pessoas. É a opinião. E aí a gente poderia botar roupas femininas, roupas masculinas, uma série de coisas que existe no nosso meio, que acabam dizendo o seguinte, no final das contas: cada um está colocando a sua opinião em pauta e está fazendo com que Jesus Cristo seja secundário e o modo de vestir seja primário. Seria esse o ponto. Inverteu as coisas. Nesse sentido, é melhor não atrapalhar. É melhor não atrapalhar. É melhor nem abrir a boca, porque não está fazendo sentido o que está dizendo. Está dizendo algo que está relacionado a um costume de uma igreja local, a um jeito que as pessoas conduzem as suas vidas. Eu já disse aqui por várias vezes, eu tenho um testemunho de um pastor que chegou em uma igreja e realmente as irmãzinhas exageraram. Estavam exagerando mesmo nas vestimentas. Ele, para querer resolver a questão, disse: olha, semana que vem todo mundo de saia longa. Achando que ia resolver a questão. Não resolveu a questão. Porque todo mundo foi de saia longa, as mulheres mais transparente, que dava para ver absolutamente tudo, igualmente, porque é questão do
coração. Entende? Era melhor explicar por que Cristo morreu. Como que Cristo pode transformar o coração de alguém, mostrar os pilares da fé para as pessoas e deixar que o Espírito Santo atue orientando cada um. Porque quem é crente vai ser orientado pela palavra de Deus, vai se vestir com decência, vai saber aquilo que Deus requer. Então, quando questões que são secundárias começam a tomar a frente, aí a bagunça começa, as discussões começam. Questões secundárias causam tensão e dão legalidade para quê? Julgamento desnecessário, o julgamento errado. O julgamento que a gente deve fazer é contra as nossas próprias vidas. Será que o que eu vou fazer vai ofender meu irmão, no sentido de fazer meu irmão pecar? Vai fazer meu irmão pecar? Se vai fazer meu irmão pecar, vai promover a queda de alguém que é fraco na fé, eu preciso eliminar da minha vida. Deixa eu explicar isso com bastante calma. Vamos imaginar que aqui na nossa cidade, alguém mudou, é um cristão, mas um cristão, judeu, nasceu em Israel, ele não come carne de porco, ele acredita que é errado, tá bom? E a gente vai convidar esse irmão para um almoço ou para um jantar na nossa casa. E qual é o prato principal que a gente vai servir? Carne de porco. A gente sabe. Então nós não fazemos. Porque aquele irmão, ao comer aquilo, a consciência dele vai ser afetada, entende? A gente não pode provocar essas tensões, esse tropeço. É simplesmente um dia que a gente que adora carne de porco, vai comer uma outra carne. O que é um dia num relacionamento com aquela pessoa? Pode ganhar aquele irmão, como também pode destruir a comunhão, só por aquilo que nós comemos. Tem pessoas que têm a consciência fraca, de fato. E os fortes não podem se dizer como aqueles que têm opinião final, porque é questão de consciência diante de Deus. Lembra o texto anterior? Quem come de tudo, come para o Senhor. Quem não come, come para o Senhor. Os dois foram aceitos por Deus. Nós não deveríamos estar discutindo essas coisas. Seria mais ou menos assim: quem só come verduras, estaria comendo verduras ali, glorificando a Deus. E a gente olhando do lado, não é para fazer piadinha, a gente come a nossa carne aqui, e sem fazer piadinha com o povo de lá. E o povo de lá não deve fazer piadinha para a gente que está comendo carne. É mais ou menos assim. É assim que vai ser. Mas já parou para pensar que a gente é muito intolerante com a opinião dos outros e com o gosto dos outros? Parece que a gente tem um desejo, assim, bem forte, de querer impor as nossas ideias e querer impor as nossas opiniões e achar que aquele que não faz aquilo que nós fazemos é a pessoa errada. É a pessoa que não merece nem estar em nosso meio. Isso é errado, deve ser evitado. Isso atrapalha. Isso atrapalha e nós temos que tomar a decisão. Julgar para que não sejamos, julgar a nós mesmos, para não sermos tropeço para as outras pessoas. Não ser motivo de escândalo. O cristão deve decidir não afetar o seu irmão. Você deve decidir não afetar. Deve decidir não afetar um irmão por conta das suas opiniões de assuntos secundários. Tem gente que gosta de uma coisa, tem gente que acha, sabe, não, isso aqui pode, eu posso escutar determinada música, o outro diz, não, você não pode escutar determinada música. Acaba trazendo problemas, gerando problemas de maneira desnecessária. Desnecessária. Quem é forte na fé precisa usar essa força para quê? Para ajudar o irmão mais fraco. E não para se achar o forte, para achar que é superior a alguém. Lembre, os dois grupos foram recebidos por Deus, tanto fortes como fracos. Então, nada de a gente ficar atrapalhando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se quiser pacificar essas questões, é não atrapalhar. Parece estranho, mas é isso mesmo. É melhor pacificar essas questões tensas do que entrar em discussões desnecessárias.
totalmente desnecessárias. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo orientou Tito e Timóteo, 2 cartas, dizendo assim: fuja de conversas como essa. Fuja. Se não fosse importante, o Espírito Santo não teria dado essa orientação para esses 2 pastores. Timóteo era pastor, Tito era pastor. E eles deveriam ensinar isso para o povo de Deus. Essas orientações servem para mim também. Eu estou ensinando vocês quanto a essa questão. Irmãos, não vamos atrapalhar. Se nós sabemos que tem irmãos que são mais fracos na fé, não vamos chamar ele de legalista. Vamos dizer que eles simplesmente são fracos, têm opiniões diferentes. Para que eu tenho que ficar tentando o irmão? Para que eu tenho que ficar ali cutucando o irmão para ele ficar com raiva ou aborrecido? Você sabia que isso pode gerar uma raiz de amargura no coração de alguém? Você sabia que alguém pode deixar de frequentar uma igreja por causa disso? Por causa disso, de opiniões desnecessárias. E eu digo mais, o povo de Deus está dando muita opinião desnecessária sobre N assuntos. Deveríamos focar no necessário, evangelizar, falar de Jesus Cristo, falar para as pessoas que Jesus Cristo ainda salva, orientar o povo de Deus, orientar esses irmãos mais fracos e conduzir mesmo as nossas amizades, os nossos relacionamentos com nossos irmãos de maneira pacífica. Afinal de contas, são opiniões, são questões secundárias, que não devem ser colocadas como primárias. Primárias ali não são prioridades para a gente discutir na igreja. E eu digo que esse erro que nós cometemos até hoje, não só está na época de Paulo aqui, porque isso aqui foi escrito para corrigir um erro lá atrás, na igreja de Roma. Lembra, a introdução diz isso, começou a ter tensão, a carta foi escrita, perdura até os nossos dias, esses problemas. E eu acredito, a minha tese é que o grande problema é o egoísmo. É o egoísmo em nossos corações. É não levar o outro em consideração, não levar a opinião do outro em consideração, não escutar o outro. E a Bíblia é muito clara, quando nós falamos antes de escutar tudo, a Bíblia nos chama de insensatos. Nós somos insensatos. Quando nós não ponderamos aquilo que está sendo dito para nós. Né? A primeira reação que nós temos é defensiva, é defender a nossa opinião, é defender questões que nós acreditamos relevantes, e se não for um assunto primário, como eu acabei de explicar, não é relevante. É relevante para mim, mas não é relevante para outra pessoa. E nós estamos falando aqui de comida especificamente agora. Se o assunto é carne de porco, ou frutos do mar, ou peixe de pele, sei lá o quê. Trazer essas questões e bater boca por conta disso, separar o povo de Deus por conta de comida, por dias, isso é aberração diante de Deus, isso é pecado diante de Deus. Essa separação Deus não fez. Deus fez um só povo. É lógico que teremos fortes e teremos fracos, e eles devem se conviver mutuamente, bem, amando um ao outro. O fraco ama o forte e o forte ama o fraco. Se não for assim, a nossa vida vai ser regida pelo egoísmo. E a segunda orientação é justamente pensar no próximo. Nós devemos pensar no próximo. Versículo 14 diz o seguinte: eu sei e estou persuadido no Senhor de que nada é impuro em si mesmo. Paulo, o apóstolo Paulo, era um judeu. Como judeu, ele participou de um dos partidos religiosos mais fortes da época dele, e na época de Jesus, os fariseus. Esse grupo específico, bem como todos os mestres da lei, eles tinham o desejo de cumprir à risca a palavra de Deus, à risca. E, para tanto, teve um tempo que eles criaram uma regra de interpretação oral das leis de Deus. Então, o cara que é judeu, era judeu na época de Paulo, ele tinha as leis e ele tinha a tradição oral, que eram regras
que diziam com quem você deve andar, onde você deve entrar, que lugar que você deve frequentar, que comida que você deve comer, que comida que você não deve comer. Além das leis, eles fizeram criaram um tipo de tradição que era passada oralmente pelos mestres da lei, pelos religiosos. Paulo está dentro desse grupo. Paulo passa pelo processo da conversão, ele recebe Cristo como Senhor e Salvador, recebe o selo da promessa, o Espírito Santo em seu coração. A partir daí, Paulo experimenta uma transformação. A ponto que Paulo viaja, ele conhece gentios, ele tem relacionamento com judeus, e ele consegue ter relação com os dois grupos. Mas ele, pessoalmente, está dizendo aqui que nada é impuro em si. Essa é a opinião de Paulo. Essa é a opinião de um crente maduro na fé, que sempre vai dizer assim, um pedaço de carne não é puro em si. Não é puro em si. Porém, se a gente pegar o contexto histórico do texto, muitos pedaços de carne eram tirados das carnes sacrificadas a ídolos, a deuses estranhos. Tirava um pedaço de carne, um culto a Afrodite, por exemplo, aí deixava lá no açougue e vendia aquele pedaço de carne. Para Paulo, se nós sabemos disso e a nossa consciência é afetada, nós não devemos comer. Se a nossa consciência é afetada. Porém, se nós vemos uma carne no açougue, a nossa consciência não é afetada ao comprar, seja de porco, seja de boi, não interessa. Nós estamos comendo uma carne e nossa consciência não é afetada por isso, fechou a questão. Por quê? A carne em si mesma não é impura, mas pode se tornar pela procedência. Se a gente está vendo alguém fazendo um sacrifício e aí entregando para você, um sacrifício a um Deus estranho, e te entregando, aí é um pouquinho complicado, né? A gente fazer isso, porque a gente sabe a procedência, sabe o que foi que aconteceu. Mas que fique bem claro, né? Essa opinião do Paulo aqui é a opinião da maioria dos crentes que entendem que Jesus Cristo é o cumprimento de todas as promessas e que não há nada impuro e que tudo que vem para as nossas mãos e que nós podemos comer foi dado pelo Senhor. E aí Paulo continua, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impuro. A ideia é consciência. Se você pensa isso, então não coma, não fira sua consciência. Mas para mim, e para Paulo, eu acredito para a maioria de vocês, não é problema. Então vamos comer tranquilamente. Porém, nós temos que pensar no outro. Olha lá o que diz o versículo 15, e aqui começa um assunto bem importante. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Vamos pegar o exemplo de novo de alguém que a gente convidou para a nossa casa, que a gente sabe que não come carne de porco, porque acha que peca quando faz isso. Está essa pessoa na nossa casa. Nós não podemos cozinhar carne de porco para essa pessoa comer. E nós não podemos comer isso na frente dessa pessoa, ofendendo a consciência dela também. Nós temos que nos abster disso por causa da consciência do outro. Não é errado, mas nem tudo que não é errado deve ser praticado por nós. Lembremos do que está escrito em 1 Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. Então, nem tudo que não é errado deve ser praticado. Não é errado comer carne de porco, mas num contexto quando o meu irmão de consciência fraca vai cair, vai pecar por causa de mim, eu me abstenho. Eu não quero ser pedra de tropeço. Eu não quero ser escândalo. E o vínculo aqui usado pelo apóstolo Paulo é o amor. Olha o que ele diz. Você já não anda segundo o amor. Lembremos que os 2 mandamentos deixados por Jesus Cristo, que resume o decálogo, os 10 mandamentos, é amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo.
Amar o teu próximo. Se você não faz isso, você não está andando segundo o amor. Porque é alguém fraco, alguém débil muitas vezes na fé, alguém que está chegando. Ontem eu conversei com um grupo que está formando uma igreja lá no Japão. Eles estavam pedindo umas orientações minhas, brasileiros. E aí ele estava falando, estou evangelizando uma pessoa e ele foi orar na frente de outro. E a pessoa recriminou ele, dizendo, olha, essa oração Deus não escuta, porque você tem que orar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí o líder lá do grupo, né, teve que chamar aquela pessoa que estava sendo recém-convertido, consciência fraca ainda. Não, calma, Deus está ouvindo a sua oração, vai com calma, vai devagar, não entra nessas questões polêmicas, porque ele chegou aflito. Primeiro que ele era ateu. E aí Deus converteu o coração dele, ele está recente na fé, não tem 2 semanas. E agora alguém falou para ele que é de igreja, e quando a gente é ali novinho na fé, a gente pensa que todo mundo é cristão e todo mundo está seguindo a risca, depois vem as decepções. Mas ali no início a gente, sou crente, tal, você é crente também, que legal, tal. E de repente um diz assim, Deus não está ouvindo a tua oração. Quebra a pessoa, entendeu? Não pensou no outro, que é um neófito. Neófito é aquele que chegou na fé hoje, está começando a engatinhar, tem que ir devagar com ele, sabe, não dá para dar um alimento mais grosso, tem que ir, sabe, na manha, conversando, orientando. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas mesmo depois dos anos, existem para algumas pessoas alguns assuntos que são delicados. Se o assunto for comida aqui especificamente, né, a gente já ficou claro aqui. Nós devemos nos abster. E, gente, é só um dia. É um dia que alguém está convidando, está na tua frente. Né? Olha como eu digo que o egoísmo pode estragar tudo, porque, não vou fazer isso não. Essa pessoa aí que tem que se virar. Eu estou dentro da minha casa, isso tudo é verdade. Mas lembre que você tem essa casa por causa de Deus. E Deus lhe deu os recursos para que você alcance outras pessoas. Não seja pedra de tropeço. Lembre disso. Que essa casinha que você tem, o recurso que você tem, se Deus não permitisse que você tivesse, você não teria. Então, sirva o Senhor com alegria, se abstendo naquele dia de fazer até o que você gosta. Abstendo de fazer o que você gosta. Em nome da fé, em nome do amor, em nome de querer ver o outro bem. As coisas não são por si mesmo impuras. Isso depende da consciência do indivíduo. A minha consciência diz que não é, porém a consciência do outro que está comigo está dizendo que é. E esse assunto é secundário. E eu preciso, ao invés de julgar, eu tenho que pensar em não ser pedra de tropeço para essa pessoa nessa condição. E ao invés de reclamar da pessoa, talvez seria muito bom nós orarmos para que ela ganhasse mais conhecimento teológico, mais conhecimento bíblico e soltasse as amarras do coração dela e da vida dela. Seria muito melhor do que a gente ficar batendo de frente. Né? Isso é muito interessante. Continua o versículo. Olha só que forte, ó. Depois aqui do você já não anda segundo o amor. Não faça perecer. Essa ideia perecer, eu acho que em algumas versões de vocês está escrita destruir ou morrer, não é isso? Olha só, não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. É um irmão em Cristo, entendeu? Só é mais fraco do que você na fé. Não tem o mesmo entendimento que você tem uma opinião diferente. Então você não pode fazer essa pessoa morrer, essa pessoa perecer. E sabe quando começa uma morte espiritual? São com esses pequenos conflitos. São com esses pequenos conflitos que começam as mortes dentro da igreja, mortes espirituais. As pessoas vão ficando ofendidas, vão ficando amarguradas, não conseguem discutir isso claramente, discutir de maneira sadia, biblicamente, sobre esses assuntos,
E o que acontece no final de contas é uma tristeza, uma profunda tristeza, comparada a uma tristeza mortal. Eu diria que todos nós, meus irmãos e irmãs, nós devemos pensar no próximo. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Nós temos que tomar muito cuidado com a consciência do outro. Eu não quero que vocês, de maneira nenhuma, sejam pessoas legalistas e não quero que vocês sejam pessoas libertinas na forma de pensar. Eu quero que tenham uma consciência bíblica dos assuntos. E principalmente nesse ponto, que é um ponto delicado, que envolve o meu querer, que envolve os meus gostos, quando eu nego a mim mesmo, nego a minha vontade, quando eu nego isso, eu estou cada vez mais parecido como um discípulo de Cristo. Lembrando que essa foi a orientação de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades, tome a sua cruz, diariamente me siga. Aonde está esse texto? Lucas capítulo 9, versículo 23. Você precisa negar a si mesmo. E às vezes é um dia, 2 dias, enfim. Faça isso em nome do amor. Faça isso querendo ajudar. Faça isso com o sentimento, primeiro, de não atrapalhar, mas pensando no próximo. Como o meu próximo pode ser beneficiado com esse comportamento? Entendeu? Como que o nosso próximo pode ser beneficiado? Eu não quero que o meu próximo pereça, seja destruído porque eu sou forte. O que adianta alguém que é fraco na fé ser destruído porque eu sou forte? Que bem trará para o corpo de Cristo isso? Lembrando que essa pessoa também é amada pelo Senhor, foi reconciliada através de Jesus Cristo. É o que o texto mesmo diz: aquele por quem Cristo morreu. Então, pense no próximo, pense no próximo. E aí, quando você pensar no próximo, olha o que vai acontecer. Versículo 16. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Porque se começar a haver tensões, discussões, briga, aquilo que você acha bom e que não é pecado, vai ser difamado. Vai ser difamado. Vai entrar em discussão, vai ser algo que agora vai gerar um problema. Então, quando a gente começa a pensar no próximo, quando nós temos um intuito, somos intencionais em fazer o bem, e é difícil negar a si mesmo, mas é necessário. É necessário. É um exercício que nós precisamos fazer. É um exercício que nós precisamos fazer diariamente. E quando nós temos esse amor como bandeira, como aquilo que nos rege, como querer mesmo o bem do outro, gente, até aquilo que a gente faz, a pessoa diz assim: ele pelo menos me entende. Ele me entende, sabe, me respeita, e eu entendo ele também. Daqui a pouco esse respeito mútuo pode virar uma grande amizade, mesmo que a gente tenha, assim, igrejas diferentes, mas a gente pode ter uma grande amizade, pode ter um bom convívio entre igrejas, que agora são mais rivais, e parece que entre elas tem uma faixa de Gaza, uma região de tensão o tempo inteiro em que há guerras e conflitos. Não deveria ser assim. Quando nós pensarmos nos outros, nós eliminamos essas barreiras. Última orientação é você ter alvos claros. Primeiro, o alvo, a consciência do outro é importante, a vida do outro é importante, a fé do outro é importante. Você não pode atrapalhar o processo espiritual, o processo de crescimento. Cada um está em um processo de crescimento. Nós estamos em obras, meus irmãos e irmãs. Nós estamos em obras. Tem coisas que eu consigo fazer com facilidade, mas tem coisas que eu não consigo, e você consegue. Você consegue. Eu tenho lutas que você não tem. E você tem lutas que eu não tenho. Se nós pensássemos em não atrapalhar a vida dos outros com as nossas opiniões, se a gente pensasse no nosso próximo como nós também somos fracos, nós também somos frágeis, eu acho que a coisa começaria a andar numa direção em que a gente iria mais pacificar do que brigar.
Melhor é pacificar do que brigar. Melhor é pacificar essas questões tensas do que entrar em uma discussão desnecessária. Não vai levar a lugar nenhum. No final das contas, alguém diz: ganhei a briga, mas perdi o irmão. Há quem diga que você nunca pode perder uma piada. Esse é um ditado forjado no inferno. Nós temos que perder, sim, para ganhar o nosso irmão. Nós temos que perder, sim. Então, vamos agora aqui ver o que é ter alvos claros. O que o texto aponta? Que alvos que eu devo ter, que devem ser claros na minha mente quando eu estou me relacionando com os meus irmãos? Versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Fechou a questão. O reino de Deus não é comida nem bebida, é secundário esse assunto. O que é primário? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos entender o que é isso aqui. Justiça. Quem é cristão, quem recebeu Cristo como Senhor e Salvador, foi justificado. Foi justificado. Não é que nós somos perfeitos, deixamos de ser pecadores, mas Cristo morreu, e lá naquele dia que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós dissemos assim, pelo menos eu disse: Senhor, eu sou pecador, a minha vida não é agradável a Ti, eu me arrependo profundamente, e aqui está o meu coração diante de Ti, pecador, eu me arrependo, eu levo até a cruz os meus pecados, peço perdão, e aquele sangue derramado é o preço pago pelo meu pecado, fui perdoado. Naquele mesmo dia, a conta do pecado é paga e é creditado na minha conta a justiça de Cristo. Isso é justificação pela fé. Nós somos justificados diante de Deus. Não somos inocentes. Nós não somos inocentes. Isso é uma teologia totalmente errada. Nós somos culpados e merecíamos a cruz, a morte, mas Cristo nos substituiu, tomou o nosso lugar, e através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Por isso nós podemos dizer: um justo morreu por nós. Quando nós temos esse pensamento em relação à nossa salvação, isso é viver pela justiça de Deus, e não por comida e por bebida. Não por comida e por bebida. Como que eu sou aceito no reino de Deus? Como que nós recebemos o carimbo de salvos? Por determinação de Deus, do próprio Deus. Mas, humanamente falando, é quando declaramos Cristo como Senhor e Salvador. Não é declarando o sábado como Senhor e Salvador. Não é declarando uma comida como Senhor e Salvador. Não é declarando coisas como Senhor e Salvador, mas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Ora, quando nós encontramos a salvação, nós somos reconciliados com Deus. Não havia paz com Deus, éramos inimigos de Deus. O início dessa carta, Romanos 1, fala sobre a ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos, separados de Deus. Romanos 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Mas quando nós somos reconciliados, nós experimentamos a paz com Deus. A paz com Deus não está vindo porque eu como carne de porco ou eu não como carne de porco. A paz com Deus não vem daí. A paz com Deus não vem porque eu estou aqui no sábado ou no domingo. Não, a paz com Deus não vem daí. A paz com Deus vem através de Jesus Cristo. Ele nos reconciliou. João capítulo 14, versículo 8, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Reconciliou com Deus. Fomos através de Jesus Cristo, Ele é o caminho. E quando nós adentramos nesse caminho, nós experimentamos a alegria do Espírito, que não significa que nós estamos imunizados de sofrimento. Nós vamos sofrer,
nós passaremos por dias difíceis. Eu acredito que a vida da gente é mais dias difíceis do que dias bons, porém, todos os dias, sejam bons ou ruins, Deus está lá conduzindo as nossas vidas. E nós podemos dizer com alegria que nós pertencemos ao povo de Deus. E aquilo que eu como, ou o dia que eu venho na igreja, e não é isso que vai trazer alegria no meu coração, mas é saber que eu estou servindo ao único Deus, o verdadeiro Deus, e que Ele habita em mim. Eu sou templo do Espírito Santo, e eu tenho que conduzir a minha vida como templo do Espírito Santo. E tenho que respeitar o outro, que é templo do Espírito Santo também. Isso é ter alvo claro. É alvos claros. Por que que eu venho aqui? Por que que eu como isso? Qual é a questão que envolve a minha salvação? Entenderam? Se a gente ficar pensando no secundário, esse alvo começa a ficar confuso. Então é salvação pelas obras? Mas a gente diz que salvação não é salvação pelas obras. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 8, ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Deus. Mas se é por aquilo que eu cumpro ou por aquilo que eu deixo de cumprir, então é por obras. A salvação é por obras. Logo, nós entramos aí em um terreno arenoso que com certeza vai fazer com que a nossa fé seja mortificada. Alvos claros na nossa mente. Viva com um foco ajustado no reino de Deus e você não vai errar quando se relacionar com teu irmão, que tem uma consciência mais fraca. Lembra, ele também é um justificado. Lembra, essa pessoa vive em paz com Deus, é reconciliado com Deus. Essa pessoa também tem alegria no Espírito Santo. Somente tem uma consciência fraca. Tem um problema. E cá para nós, todos nós temos na nossa sopinha de letras da nossa vida algum problema que a gente tem que resolver, não é verdade? Se isso viesse à tona, alguns de nós ficariam com muita vergonha do que a gente luta no nosso coração. Então não joguemos uma pedra no outro, não façamos isso. Isso é a aberração diante de Deus, é a abominação. E aí, versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. É agradável a Deus quem? Aquele que serve desse modo. Que modo é esse? O versículo anterior. É muito legal quando a gente lê a Bíblia pensando, ele está falando do versículo anterior. Aquele, olha lá, versículo 17, que tem como ética o reino de Deus. Que pensa que não é comida e nem bebida o reino de Deus, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Esse aqui é agradável a Deus. Mas como agradar a Deus? Está aqui, é bem aqui. Mas eu não sei, é aqui. Não vamos complicar a coisa. Quem quer ser agradável a Deus precisa viver dessa forma, precisa se relacionar com os irmãos desse jeito. E aí, eu disse que iria explicar no final, né? E é aprovado pelas pessoas. Gente, nós não devemos viver para a aprovação dos outros. Não devemos trabalhar a nossa vida para ser aprovados pelos outros. Aqui, o ponto principal é: somos alguém que vive para agradar a Deus. Entenderam? Somos pessoas que vivem para agradar a Deus. Ética do reino de Deus. Estou buscando a Deus em primeiro lugar. Estou buscando a Deus. Vertical. Na horizontal, de maneira, consequência mesmo, as coisas vão se arrumando. As coisas vão se arrumando. Porque na vertical está ok com o meu Deus. Quando esse relacionamento com Deus está bagunçado e está ligado a coisas secundárias, é quase uma escravidão. Então, aqui na horizontal vai virar uma bagunça também. Vai virar uma bagunça também. Aconselhamento bíblico, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: como está a tua vida com Deus? As pessoas dizem, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou indo na igreja. Não perguntei isso. Eu perguntei como está a sua vida com Deus. Isso aí tudo são obras, são coisas que você faz. Estou falando do teu relacionamento com Deus. Está transformando o teu coração? Geralmente as pessoas não conseguem falar sobre isso, porque elas confundem o relacionamento com Deus como algo que elas precisam fazer para serem atendidas, mas elas são aceitas por aquilo que Deus já fez por elas na cruz do Calvário.
Olha que lindo. Isso é uma prova de amor de Deus pelas nossas vidas. Agora, como que eu posso ser agradável a Deus e vou ser aprovado pelas pessoas? Sabe por quê? Porque eu busquei pacificar, viver em paz com todos. Isso não está dizendo que ímpios não irão mais caluniar, difamar a igreja. Não tem nada a ver isso. Porque a gente sabe que vão continuar caluniando, vão continuar difamando o povo de Deus, mas na consciência de cada um vão saber que nós agimos com justiça. Justos, fomos justos, andamos em paz com as pessoas, buscamos ter paz, deixamos de lado questões secundárias e focamos em coisas primárias, importantes para a vida. No final das contas, meus irmãos, minhas irmãs, sabe o que acontece? É que, com o intuito de agradar nós mesmos, nós esquecemos de agradar a Deus e detonamos com o nosso relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas. Sabe? Quem muito olha para si mesmo não olha para ninguém. Aí é o ponto. Para ter alvo claro na mente, a gente precisa pensar aqui. Primeiro o reino de Deus, sabe? O alvo é o reino de Deus. Aqui, nesses relacionamentos, ser pautado por essa ética. Vai dar certo, sempre deu certo. Essa é a metodologia do reino de Deus. Eu acho que o grande ponto aqui, que deve ser marcado, ou até uma nota de rodapé na tua Bíblia, queira ser agradável a Deus todos os dias. E aqui está o meio. Justiça, paz e alegria no Espírito. É um meio. Não precisa fazer coisas extraordinárias. Não precisa fazer coisas mirabolantes. Vou subir no monte. Se você não subir, está condenado. Poxa, que coisa chata. Melhor pacificar questões tensas do que entrar em discussões desnecessárias. Vamos para a conclusão? Pacificar é melhor que brigar, foi o tema da nossa mensagem. E aí a gente trabalhou três orientações que são importantes para a gente promover a paz aonde a gente está inserido. A primeira delas é simplesmente não atrapalhe. Não atrapalhe. A segunda é pensar no próximo. Mas pensar no próximo, querendo somente agradar o próximo, não. Você precisa ter alvos claros. Agradar a Deus em primeiro lugar. Para que essa relação aqui na horizontal com o meu próximo seja saudável, pacífica e que as pessoas possam ver Cristo nas nossas vidas. Assuntos secundários não podem estragar a comunhão na igreja. Não podem. Não podem estragar a comunhão na igreja. Como também não pode atrapalhar, sabe o quê? A evangelização. O povo de Deus perde muito tempo brigando e não evangeliza. Ora, como é que pessoas vão entrar no reino de Deus? Como é que pessoas vão para o céu? Através da evangelização. Deus usa as nossas vidas para pregar o evangelho. Se estiver brigando, todo mundo vê a gente brigando, como é que a gente vai ter respaldo de pregar o evangelho? Como é que a gente vai pregar o evangelho? Se a nossa vida é uma vida de contenda, contendendo com as pessoas o tempo inteiro, brigando com todo mundo por conta de fé. Olha, tu não presta, tu vai para o inferno. Ei, peraí, tu tem autoridade para dizer isso? Que alguém vai para o inferno? Tu tem autoridade para dizer isso? Você é juiz do mundo? É verdade isso? Foi você que criou todas as coisas? Foi você que morreu na cruz? Eu acho que não, nenhum de nós aqui. Então nós não temos essa autoridade. E isso está alicerçado em Romanos capítulo 14. Se você quer discutir, discuta com Deus, porque é o que está escrito em Romanos 14. Não dá para fugir disso. E se você está sendo pedra de tropeço para a vida de alguma pessoa, pelo teu jeito de falar, pelo teu jeito de agir, pelo aquilo que tu come, pelo amor de Deus, não atrapalha, porque está atrapalhando até a evangelização de quem quer evangelizar. Está até atrapalhando. Vai evangelizar a pessoa, mas é para ser igual aquela pessoa que vai lá na tua igreja? Puxa vida. E agora, meu? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu? Porta fechada. E agora? Como é que o reino de Deus vai chegar na casa das pessoas? Se a gente for pessoas estranhas.
Cuidado, meus irmãos, cuidado. Né? Enquanto nós brigamos, deixamos de evangelizar. Arrumando contenda aqui e acolá, arrumando briga por aí. Pô, peraí, cara. Como é que a gente vai evangelizar? O coração das pessoas vão ficar amargurados. Vão ficar amargurado. Isso não é bom. Não é bom para a igreja, não é bom para você, não é bom para a evangelização. Logo, vamos consertar as coisas. Vamos consertar as coisas. Vamos ser intencionais em promover a paz. Paz. Proclamar a salvação para as pessoas, do que ficar verbalizando maldição sobre a vida dos outros. Pelo amor de Deus. Somos chamados para ser arauto do Senhor. Proclamadores do Evangelho. Sabe? Muito chato isso. Às vezes, a gente vê gente evangelizando com a cara fechada, sabe? Chega dentro da casa da pessoa querendo botar no pescoço. Pelo amor de Deus, gente. Não pode isso. Não pode. Está contra isso aqui, tá? Está contra. A gente tem que pensar na consciência do outro. Não cobre do outro aquilo que nem você consegue fazer. Você não consegue ser perfeito. Pensa nisso um pouquinho, como conclusão. Pensa, né, que seja intencional em promover a paz e a unidade da igreja. Faça a sua parte. Não, o pastor, não, pelo amor de Deus, essa teologia do inferno não pode existir entre nós. Não é o pastor, somos nós que levamos o nome do nosso Deus, que somos chamados de cristãos, chamados pelo nome do Senhor. Pensemos na responsabilidade que nós temos. Uma pergunta aqui: como é que as pessoas te veem? Reconhece um cristão, uma cristã em você? Ou reconhece você como uma pessoa rabugenta, que tem colocado a tua religião goela abaixo no... Sabe? Que evangelho está sendo representado através da tua vida? Que evangelho? Meu Deus! Faça a sua parte. Lembra do que foi pregado na semana passada? Não, semana retrasada. Lá no versículo 12, nós todos vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Quer olhar para fechar a questão? Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Isso te assusta ou te anima para continuar pregando o Evangelho? Isso aqui te assusta ou te anima? Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Viva sabendo que você terá um encontro com seu Criador. E esse encontro será um encontro de prestação de contas. Um encontro de prestação de contas. Então, meça as suas palavras, meça as suas atitudes, meça os seus pensamentos, porque Deus está medindo. Amém? Vamos orar então? Querido Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado com a tua igreja. Nós aprendemos coisas importantes sobre consciência aqui. Uma consciência cristã forte, bem treinada, e consciências que são mais fracas, que estão ali numa caminhada, ainda não entenderam algumas coisas. Independente de quem seja, nós também aqui, para nós ficou muito claro que o Senhor acolheu fortes e fracos, que a tua igreja não faça divisão entre as pessoas, que possamos viver em comunhão, e que essa comunhão seja um testemunho para as pessoas que ainda não te conhecem, para as pessoas que ainda não receberam o Senhor como Salvador, que possamos ser pessoas que proclamem o Evangelho, que possamos viver de uma maneira pacífica, ao invés de ficar caçando briga por aí, discussões por assuntos secundários, que a nossa vida seja um reflexo da comunhão que nós temos contigo, ó Deus, em primeiro lugar, contigo, e essa intencionalidade de amar o nosso próximo, que nós sejamos reconhecidos por isso também, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor nos ajude a aplicar isso que foi
exposto, justamente com a intenção de corrigir essas tensões e jogar para longe de nós qualquer tipo de contenda, discussão ou imagem pejorativa do Evangelho. Porque o Evangelho é libertador. Cristo veio para nos libertar. Nós não podemos voltar ao cativeiro do legalismo e das nossas opiniões, mas viver segundo a ética do teu reino. Nos ajuda, Deus, a fazer isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, está encerrada a transmissão. Deus abençoe vocês. A gente se vê na semana que vem.